bom? Mas vamos entender um pouquinho o que é enfisema e bronquite crônica. Antes de você entender o que é enfisema e bronquite crônica, entender doenças sobre o pulmão, é importante você tentar fazer uma revisão, né, sobre, né, a histologia do pulmão, né, como realmente, né, o pulmão se encontra de forma histológica, né, de forma arquitetural. Né? Nós sabemos que existe uma área no pulmão chamada ácido pulmonar, que é onde as trocas realmente ocorrem. Né? E é claro que a doença pulmonar obstrutiva crônica ela vai ocorrer nas vias aéreas inferiores. Tá? É lógico que o paciente que apresenta, por exemplo, bronquite crônica, ele vai apresentar primeiro uma bronquite aguda, e essa bronquite aguda pode ser derivada de uma inflamação que começou lá na região nasal, na região oral, na região da laringe, da faringe, veio descendo até chegar no brônquio, causando primordialmente uma bronquite aguda que evolui com o tempo para uma bronquite crônica. Isso é óbvio. Tá? A infecção pode começar realmente nas vias aéreas superiores e chegar nas vias aéreas inferiores. E, como toda inflamação, já falando um pouquinho de bronquite, a inflamação ela pode ser, como vocês viram hoje pela manhã com a professora Aline, ela pode ser aguda e pode ser crônica. Isso depende de quê? De uma série de fatores. Né? Tempo, característica dessa inflamação, tá? Se ela é inicial, tá? Se ela é um pouco mais tardia, arrastada, tipo de célula que predomina, se é muito mais um polimorfo nuclear na aguda, se é muito mais um mononuclear na crônica. Tá? Os fenômenos que predominam na inflamação aguda são muito mais vasculares e exudativos, enquanto que na crônica são mais reparativos e produtivos. Então, antes de você tentar entender um pouquinho de DPOC, principalmente com relação a bronquite crônica e enfisema, é importante realmente fazer uma revisão de processos inflamatórios. E você encontra em livros de patologia geral, tá, os conceitos básicos de inflamação aguda, inflamação crônica e também de reparo tecidual. Essas três entidades, esses três processos têm que estar na sua mente. A inflamação aguda, a inflamação crônica e também o reparo, para você entender certas doenças. Tá? E não apenas no pulmão, mas em outros aparelhos e sistemas. Tá? No pulmão, por exemplo, quando você for revisar a histologia, você vai ver que existe uma estrutura chamada ácino pulmonar, que é um local onde as trocas acontecem. Agora, onde está esse ácino? Esse ácino está aqui, ó, são estruturas que estão além do bronquíolo terminal. Então, veja aqui, um bronquíolo secundário, depois vem um bronquíolo terminal, um bronquíolo respiratório, e aí vem ducto alveolar e os sacos alveolares. Então, preste bem atenção. Essa estrutura é muito importante. Tá? É onde normalmente ocorrem as trocas gasosas, no ácino pulmonar. Tá? Aqui, demonstrado de forma histológica, o bronquíolo respiratório, que é essa estrutura aqui. Ó. Mas perceba que antes do bronquíolo respiratório, nós temos o bronquíolo terminal. E depois do bronquíolo respiratório, nós temos o ducto alveolar e o saco alveolar. Então, preste bem atenção nessa estrutura chamada bronquíolo respiratório, porque ela está no centro do ácino. Isso é muito importante. Tá? Por quê? Porque existem classificações para os enfisemas. E essa classificação de enfisema leva em consideração as partes anatômicas, onde está ocorrendo essa alteração chamada enfisema. Então, quando eu falar, por exemplo, o enfisema ele é do tipo centroacinar, quer dizer que essa dilatação, esse processo enfisematoso está acontecendo no centro do ácino. Por isso é chamado de enfisema centroacinar. E olha, lógico, claro, se é no centro do ácino, qual a estrutura comprometida? É o bronquíolo respiratório. Tá? Se eu falo, por exemplo, o enfisema ele é panlobular ou panacinar, o que quer dizer pan? Quer dizer todo. Então, toda essa estrutura, tá, além do bronquíolo terminal, fica comprometida. Então, para você entender uma classificação de enfisema, é preciso entender a anatomia, a composição histológica desse ácino pulmonar. Lembrando que o ácino pulmonar são as estruturas que estão distais ao bronquíolo terminal, ou seja, bronquíolo terminal, bronquíolo respiratório, ducto alveolar e saco alveolar. Então, grave essa imagem, a gente vai precisar dessa imagem aí para tentar classificar lá na frente os principais tipos de enfisema. Tá? E aqui, de forma esquemática, você já vê aqui o bronquíolo respiratório, que é o centro do ácino, tá vendo? Depois, o ducto alveolar, e ao redor desse ducto alveolar, vários sacos alveolares aqui ao seu redor. Tá? Então, para entender a classificação de enfisema, é preciso entender a histologia. Para entender o conceito de bronquite, é preciso voltar e revisar a inflamação aguda, a inflamação crônica e o reparo tecidual. Bacana? Muito bem. Vamos mais.
Bom, quais são os pontos chaves da aula de hoje? Eu não postei até agora, mas vou postar, eu consegui fazer o download aqui. Existe, tá, 140 páginas, tá, de um manual, tá, sobre DPoC, tá? E ele é de 2020, ele saiu agora recentemente, esse ano. E ele trata exclusivamente sobre os pontos chaves da chamada doença pulmonar obstrutiva crônica. Olha o nome, doença pulmonar que obstrui cronicamente. Obstrui o quê? O fluxo aéreo. Tá? Então, esse grupo de estudo do enfisema chamado GOLD, ele é um grupo mundial, que a cada ano faz uma revisão. Para quê? Para tentar melhorar o manejo do paciente que apresenta esse quadro crônico de limitação ao fluxo aéreo pulmonar. Tá? Com relação, por exemplo, a tratamentos medicamentosos e não medicamentosos. Com relação, por exemplo, a quando você faz uma intervenção, no momento em que o paciente tem uma obstrução crônica, mas de repente ela agudiza. E é nesse momento que ele está crônico, agudizado, que ele acaba procurando o médico, e esse momento de agudização leva esse paciente para a internação. Tá? Então, existem casos de DPoC onde o paciente está, teoricamente, compensado. Mas, de repente, ele começa a ter um quadro infeccioso associado, ou ele tem uma cardiopatia associada, e aquele quadro de obstrução crônica, que já está pré-existente de forma crônica, torna-se agudizado. Isso chama-se exacerbação do DPoC. E é nesse momento que ele procura o médico. E o médico tem que estar atualizado. Com relação ao quê? Com relação a esse diagnóstico de exacerbação, com relação também ao tratamento que ele vai realizar, tanto medicamentoso quanto não medicamentoso. Quem traz isso para o médico de forma mais atual? É esse grupo chamado GOLD. Tá? E esses são os pontos chaves da GOLD, né? Nesse manual da GOLD para 2020, tá? Falando um pouquinho sobre os pontos chaves. Olha lá, ele dá um conceito de doença pulmonar obstrutiva crônica. Olha lá, é uma comum, tá? Prevenível e tratável doença. Então, não é uma doença que não pode ser tratada, não pode ser prevenida. Ela pode ser tratada. E mais, ela pode ser prevenida. Por quê? Porque existem fatores de risco que levam o paciente para a doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá? Por exemplo, tabagismo, exposição a tipos de partículas sólidas no ar, poluição atmosférica, são fatores de risco. Se o paciente entra em contato com esses fatores de risco, ele pode desenvolver a DPoC. Então, é óbvio que, se eu sei quais são os fatores de risco, essa doença ela pode ser prevenida. Prevenida como? Eliminando os fatores de risco. Então, a DPoC ela é uma doença comum, prevenível, tá? Tratável, tá? Que é caracterizada, olha só, pela persistência de sintomas respiratórios e limitação do fluxo aéreo, que é causada por quem? Olha lá, por anormalidades alveolares e das vias aéreas, usualmente causada por uma exposição importante a partículas nocivas ou a gases tóxicos. Então, se você sabe que essa exposição a partículas nocivas, se você sabe que essa exposição a gases é que leva a alterações importantes nas vias aéreas e anormalidades alveolares, se você elimina esse contato, se você reduz essa exposição, você impede, você previne a DPoC. Mas, infelizmente, os pacientes fumam. Os pacientes moram em grandes cidades, os pacientes trabalham em algumas indústrias que colocam muitas partículas sólidas no ar. Eles acabam, por essa inalação, desenvolvendo uma doença. E essa doença crônica limita o fluxo aéreo pulmonar, danifica os seus alvéolos. Tá? Agora, quais são esses sintomas de uma DPoC? Olha lá, o mais comum sintoma respiratório, os mais comuns incluem dispneia, tosse e produção de escarro. Então, o paciente chegou para você com dispneia, tosse, produção de escarro, ele já está, então, né, num quadro de hipótese diagnóstica para uma DPoC. Lembrando que a DPoC, essa doença pulmonar obstrutiva crônica, apresenta 4 importantes protótipos. Quais são? O enfisema, a bronquite crônica, a asma e a bronquiectasia. Então, essas 4 doenças importantes apresentam esse quadro clínico, né, geral, dispneia, tosse e produção de escarro. Esses sintomas, no entanto, podem ser subrelatados pelos pacientes. Por quê? Porque talvez, né, se você analisar do ponto de vista espirométrico, ele apresenta um quadro de DPoC, talvez até mesmo uma dispneia, só que para ele isso não é uma coisa muito visível, né? Ele não nota isso, porque ele acha que aquela tosse ali é algo habitual, né? Ainda mais o paciente fumante. Fala, não, é pelo cigarro, e talvez realmente seja pelo cigarro, mas já é uma manifestação clínica de uma DPoC.
tá? Então, guarde bem esses sinais aí, essa tríade, né? Dispneia, tosse e produção de escarro. E lembre-se que nem todo sinal e sintoma ele é exuberante, exacerbado. O paciente pode apresentar um quadro de DPOC, né, oligossintomático, tá? E cabe a você identificar os fatores de risco para chegar num diagnóstico específico para ele. Mais uma vez, o principal fator de risco para DPOC, tá? Olha lá, é o uso do tabaco, tá? Então, é fumar, tabagismo. Mas existem outros fatores de exposição ambiental, tais como, por exemplo, a exposição a gases tóxicos, né, que vêm de combustíveis, né, fósseis, de um modo geral. Aí a poluição atmosférica também pode contribuir. Então, imagine nós, né, que moramos aqui em Palmas, teoricamente no centro do país, é um pouco mais tranquilo aqui o ar, né? É claro que, às vezes, com aquela poeira toda, você já começa a inalar partículas nocivas. Agora, pense um pouquinho quem mora em Cubatão, em quem mora em grandes centros, como, por exemplo, Chicago, como, por exemplo, Detroit, né, que tem muita poluição atmosférica. Esses pacientes inalam muito mais partículas nocivas do que nós aqui em Palmas. Então, o risco para eles desenvolver um dano alveolar, uma alteração nas vias aéreas que possa limitar o fluxo aéreo pulmonar é muito maior. Além desses fatores de exposição, olha só, existem também fatores do hospedeiro, ou seja, o paciente pode apresentar fatores genéticos que predispõem ao DPOC. Tá? Esses fatores genéticos são individuais, são próprios de cada indivíduo. Algumas mutações, alguns polimorfismos podem facilitar processos inflamatórios nas vias aéreas dos pacientes, levando eles a um quadro de alteração alveolar, alteração das vias aéreas e um processo de obstrução do fluxo aéreo crônico pulmonar. Tá? E esses fatores individuais incluem anomalias genéticas, como eu falei, os polimorfismos, algumas crianças que nascem e têm dificuldade no desenvolvimento do seu pulmão, pode lá na frente, na fase mais jovem, apresentar também um quadro de obstrução do fluxo aéreo pulmonar e, é claro, também o envelhecimento precoce, né? Secundário a um estresse que você sofre pela sua profissão, pelo nosso hoje, né, pelo nosso ambiente atual de trabalho, né? O estresse leva a um envelhecimento precoce. E é claro que, com o passar do tempo, a elasticidade do nosso pulmão, a plasticidade do nosso pulmão também vai se perdendo. E nós podemos, com o tempo, apresentar, pelo envelhecimento, uma limitação do fluxo aéreo também no nosso pulmão. Tá? Então, quais são os principais fatores de risco? Exposição ao tabaco, fatores ambientais como poluição atmosférica, inalar também algumas partículas nocivas, esses gases tóxicos que saem desses escapamentos dos carros. E, olha, não se esqueçam, hein? Fatores genéticos associados, principalmente relacionados com o quê? Com desenvolvimento anômalo do pulmão lá na sua fase infantil, na sua fase neonatal. Agora, isso aqui é muito importante para vocês clínicos. Ó. A DPOC ela pode ser pontuada por períodos de piora aguda, ou seja, esse é o momento de exacerbação. O que é exacerbação? A gente vai falar lá no final da aula. Exacerbação é quando o paciente já apresenta um quadro de DPOC crônico, arrastado, de enfisema, de bronquite crônica, de asma, de bronquiectasia, e ele está ali compensado. Mas, de repente, surge aí um outro fator associado. Talvez uma infecção pulmonar, uma pneumonia, talvez um quadro de descompensação cardíaca, talvez um quadro de infecção até mesmo sistêmica. Ou seja, existe aí um outro fator que surge que acaba descompensando esse quadro de DPOC. E aí ele agrava. Tá? E é importante o médico saber identificar esses sinais de exacerbação, porque é justamente nesse momento que ele vai procurar o atendimento médico e você vai acabar internando esse paciente por esse motivo. Tá? Muito bem. Olha aqui, em muitos pacientes, a DPOC está associada com, olha só, com uma importante concomitância com doenças crônicas. Tá? O que aumenta ainda a sua morbidade e mortalidade. Você vai me perguntar, poxa, mas morrem por DPOC? Muitas pessoas morrem por DPOC. Justamente nesses períodos de agudização, chamados de exacerbação. Tá? Então, é importante você entender que a DPOC, então, ela vai apresentar para você, num paciente que apresenta, além de um quadro pulmonar que limita o fluxo aéreo pulmonar, existem repercussões sistêmicas. Você vai estudar que DPOC, poxa, é muito fácil entender isso aqui, é um processo inflamatório crônico das vias aéreas, que o paciente adquire por uma inalação crônica de partículas sólidas, mas não é só isso. Essa doença ela tem um componente sistêmico associado. Vocês sabem, nós falamos sobre isso já, quando falamos de cardiopatia,
Se o paciente apresenta um quadro de DPOC e ele sofre alterações circulatórias importantes no pulmão, levando a uma hipertensão pulmonar, isso acaba sobrecarregando quem? O coração do lado direito. Qual o nome disso? Cor pulmonar. Então, perceba que essa doença pulmonar obstrutiva crônica, ela tem repercussões sistêmicas. Tá? Isso é muito importante. Está entendendo? Vamos continuar. Olha aí, alguns conceitos aqui sobre o DPOC que estão nesse material da Gold. Veja só que interessante, olha. A exposição a gases e partículas nocivas provoca nos pulmões, olha só a fisiopatologia já pintando aí, ó, uma resposta inflamatória, que quando exacerbada, causará alterações o quê? Estruturais, como, por exemplo, o estreitamento das pequenas vias aéreas e até mesmo destruição do parênquima pulmonar. Então, imagine um pulmão, né, fisiologicamente lá, tranquilo, tá, anatomicamente tranquilo, e esse paciente começa a entrar em contato com partículas nocivas. É lógico que a presença dessas partículas nocivas causa uma resposta. Que resposta é essa? Inflamatória. Agora, essa resposta inflamatória, ela faz o quê? Ela pode destruir, né, algumas estruturas, né, daquele aparelho respiratório mais inferior, lá daquela estrutura chamada ácido pulmonar. Imagine um septo alveolar que se rompe. Se ele se rompe, aquela elasticidade pulmonar se perde. Então, ele vai conseguir inspirar, mas na hora que ele expira, né, a sua elasticidade se perdeu, a sua complacência aumentou. E aquele volume expiratório forçado do primeiro segundo diminui. Então, ele fica com muita quantidade de ar residual no seu pulmão, porque existe uma limitação do fluxo aéreo pulmonar. Acabei de descrever enfisema. Tá? Mas essa inflamação também pode ocorrer onde? Nos brônquios, nos bronquíolos, e pode ser um pouco mais arrastada e crônica, devido ao quê? Ao contato crônico com as partículas nocivas. Acabei de descrever o quê? A bronquite crônica. Tá? O duro é que esse dano, principalmente no enfisema, essa ruptura do septo alveolar, que ocorre por um processo inflamatório no enfisema, ela é reversível. Então, essa doença, ela vai o quê? Ela vai piorando cada vez mais. Ela é uma doença progressiva, que limita o fluxo aéreo pulmonar. Então, olha lá, essas alterações provocarão redução da tração elástica, que mantém as vias aéreas distais abertas, causando seu fechamento precoce, principalmente durante a expiração. E se a expiração está prejudicada, fica o quê? Um volume residual aumentado lá dentro. Então, a elasticidade se perde pela destruição dos septos alveolares, pela inflamação das vias aéreas, pela hipersecreção de muco. Então, preste bem atenção. Vou falar agora uma coisa importante. Tá? Além de um processo inflamatório que nós encontramos na DPOC, o pulmão de quem tem DPOC também sofre uma adaptação. Uma adaptação que tenta compensar essa limitação do fluxo aéreo, tá? Mas ela não consegue. Uma adaptação que acaba tentando eliminar de forma, né, exagerada essa quantidade de partículas nocivas. Exemplo, inflamando. Exemplo, superproduzindo muco. Só que essas alterações, como hipersecreção de muco, metaplasia de células caliciformes, inflamação, acabam prejudicando o fluxo aéreo pulmonar. Então, tanto no enfisema, com ruptura de septos, tanto na bronquite crônica, com hipersecreção de muco e inflamação, é um mecanismo de quê? De tentar eliminar esse agente nocivo. Só que ele acaba o quê? Danificando o pulmão, remodelando o pulmão, de modo que o volume expiratório forçado no primeiro segundo acaba diminuindo cada vez mais. Porque a elasticidade vai se perdendo cada vez mais e vai aumentando a complacência pulmonar. Então, ele inspira bem, mas na hora que vai expirar, não consegue. Tá? Parece um balão murcho, perde a sua elasticidade e aumenta a sua complacência. Tá? Isso ocorre principalmente durante a expiração, resultando em obstrução do fluxo aéreo pulmonar. Tá? Esse é o conceito da GOLD, de DPOC. O desenvolvimento progressivo, veja bem, da limitação ao fluxo aéreo, que não é totalmente reversível, decorrente de uma exposição a uma série de fatores, como a inalação de gases tóxicos e partículas nocivas, associada ao quê? A resposta inflamatória anormal, exacerbada dos pulmões a esta exposição, define DPOC. Então, praticamente tudo começa com a inalação de algo nocivo, de gases tóxicos, partículas nocivas e uma resposta das vias aéreas. Você visualiza muito mais isso nas vias aéreas inferiores,
Onde? Principalmente naqueles espaços distais ao bronquíolo terminal, chamado de ácino pulmonar. Tá? Agora, não é apenas um processo inflamatório, existe também uma adaptação, um remodelamento das vias aéreas mediante essa agressão que é crônica e arrastada. Olha lá, para a Organização Mundial de Saúde, para o grupo da GOLD, a DPOC também tem um conceito espirométrico. E preste bem atenção, né? O gold standard, o padrão ouro de diagnóstico da DPOC, é lógico, né? Ele tem ali a sua classificação clínica, sua classificação morfológica, mas para o diagnóstico de DPOC é importante realizar um exame chamado espirometria. Porque através da espirometria você vai captar esses valores, olha, volume expiratório final no primeiro segundo e a capacidade vital forçada. E vai fazer uma relação entre eles. Tá? E é claro que, olha só, o volume expiratório, tá, final no primeiro segundo vai diminuindo com o tempo, diminuindo com a agressão, diminuindo com a perda da elasticidade. E quanto menor for esse volume expiratório, tá, final, né, no primeiro segundo, mais grave está o paciente com DPOC. Tá? Quando ele já chega a ser menor que 70%, menor que 60%, tá? Esse paciente já tem um quadro espirométrico de DPOC. E quanto mais isso vai abaixando, 40%, 30%, mais grave essa doença está ocorrendo nesse paciente. Maior é a limitação do fluxo aéreo pulmonar nesse paciente. Tá? Então, existe um conceito aqui, né, da GOLD, tá? Associado também a um conceito da OMS e também da GOLD, que leva em consideração fatores e cálculos chamados de cálculos espirométricos. Mas o dado mais importante é esse aqui, ó, o VF1, o volume expiratório final no primeiro segundo. É esse valor aqui que vai, pela espirometria, né, indicar se o paciente tem ou não um quadro relacionado com DPOC. Tá bom? Epidemiologia breve. Olha lá, será que realmente é uma doença importante? Olha, 50 milhões de pessoas acometidas no mundo. No Brasil, 7 milhões de casos, com 300 mil internações ano. Quinta maior causa de morte no mundo, com 3 milhões de mortes ao ano. Tá? No Brasil, morrem 40 mil pessoas por ano relacionadas com DPOC. Tá? Nos últimos 20 anos, os casos vêm aumentando, olha, até 350%. Por quê? Quanto mais passa o tempo, mais os centros estão industrializados, maior é o estresse, maior o uso do tabaco, então a DPOC tende a aumentar com o passar do tempo, não é verdade? Principalmente em grandes centros industrializados e até mesmo em países subdesenvolvidos. Tá? Muito bem. Olha lá, quais são os protótipos, tá, das doenças pulmonares obstrutivas crônicas? Cai em prova. Quais são os protótipos das DPOCs? O enfisema, a bronquite crônica, a asma e a bronquiectasia. Nós vamos tratar hoje das duas mais importantes e mais prevalentes, né, dentro das DPOCs. É claro que a asma é importante, ela merece até uma aula à parte. Tá? A bronquiectasia é uma dilatação permanente, tá, das estruturas brônquicas, tá, secundárias a uma infecção crônica, tá, persistente, com destruição daqueles componentes óbvios, tá, que é a parede do brônquio, tá, que é aquele conjuntivo que envolve o brônquio, e até mesmo a camada muscular que envolve o brônquio. Tá? Mas hoje eu quero falar para vocês muito mais sobre enfisema e bronquite crônica. Né? Agora, quanto mais você estuda enfisema e bronquite crônica, é interessante que até mesmo a GOLD está caminhando para um processo de somatização dessas duas doenças. Não é de somatização de nível psicológico para o organismo, é de somar mesmo, né, de soma dessas duas doenças. Por quê? Porque existem situações onde o paciente tem as duas ao mesmo tempo. Ele tem tanto enfisema quanto bronquite crônica. Olha lá, bronquite, mais ou menos 50% dos pacientes que têm bronquite não desenvolvem enfisema, mas 50% dos pacientes que têm bronquite podem desenvolver enfisema. Tá? Agora, a bronquite ela pode ocorrer em não fumantes, em 10% dos casos, mas praticamente 90% dos pacientes adultos que têm bronquite crônica, isso está relacionado também com o tabagismo. Então, se caiu numa prova, se alguém te perguntar qual que é o fator etiológico mais importante associado com a DPOC, não tem dúvida, é o tabagismo. Mas não se esqueça dos fatores ambientais e também dos fatores genéticos. Tá? Muito bem. Olha aí, vamos agora já fazendo as diferenças, então, sobre os conceitos, as fisiopatologias que envolvem o enfisema pulmonar e a bronquite crônica.
que é o enfisema? É um conceito permanente e anormal, dilatação, aumento, olha lá, dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal, acompanhado de destruição de suas paredes sem fibrose. Esse é um diagnóstico que eu consigo fazer olhando no microscópio. Você me encaminha um paciente para eu examinar o pulmão dele e eu vejo que os septos alveolares estão destruídos, as paredes estão rompidas. Tá? E que estruturas são essas que têm essa alteração, que têm essa destruição? São as estruturas que estão distais ao bronquíolo terminal. Então, de novo, enfisema pulmonar é um diagnóstico histopatológico, que envolve destruição de septos alveolares sem fibrose. E essa destruição de septos alveolares causa uma dilatação dos espaços aéreos, normalmente distais ao bronquíolo terminal. Ou seja, afeta bronquíolo terminal, mas também afeta bronquíolo respiratório, afeta ducto alveolar e também afeta saco alveolar. Então, permanente anormal aumento ou dilatação dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal, acompanhado de destruição de suas paredes sem fibrose, esse é o conceito de enfisema. Ou seja, eu posso olhar no microscópio e dar um diagnóstico morfológico. Isso é muito importante. Por quê? Quando eu comparo com a bronquite crônica, perceba que o conceito é clínico. Olha lá, quem tem bronquite crônica? Quem tem tosse produtiva por pelo menos 3 meses no ano, durante 2 anos consecutivos. Esse conceito ele não é histopatológico, ele é clínico. Você vai perguntar para o paciente, você teve tosse produtiva? Tive. Por quanto tempo? Não, por pelo menos 3 meses esse ano. E o ano passado? Também tive. Então, esse é o conceito de bronquite crônica. Tosse produtiva por mais de 3 meses no ano, durante 2 anos consecutivos. E é óbvio que a tosse, ela é provocada por quem? Por hipersecreção de muco. Não necessariamente com obstrução do fluxo aéreo pulmonar. Por quê? Porque existem tipos de bronquite crônica. A bronquite crônica, normalmente, quando ela tem associação com a limitação do fluxo aéreo pulmonar, ela tem muita secreção de muco, tá? Ela tem muita inflamação crônica e mais, ela pode estar associada com enfisema na grande maioria dos casos. Então, existe uma bronquite crônica simples, ou seja, tosse produtiva por 3 meses do ano, durante no mínimo 2 anos consecutivos, tá? E existe a chamada bronquite crônica obstrutiva. É aquela que, além de tosse produtiva por 3 meses no ano, durante 2 anos consecutivos, você tem hipersecreção de muco com obstrução das vias aéreas e associação com enfisema. Vamos ver também lá na frente a classificação de bronquite crônica. Então, esse quadro mostra a diferença conceitual de enfisema, que é um diagnóstico histopatológico, para bronquite, que é um diagnóstico, uma classificação e um conceito clínico. Tá? E aí, sabendo disso, sabendo dos conceitos, como fazer o diagnóstico, então, de DPOC? Tá? Como eu disse, não tem dificuldade. Você tem que fazer o quê? Saber quais são os fatores de risco. Tá aí à sua direita. Ó. Tabagismo, exposição a partículas, né, no ar, como poeira ocupacional. Né? Olha, a vozinha que está lá na fazenda cozinhando no fogão a lenha. Tá? O lenhador, tá? Aquele que faz tijolos, tá? O carvoeiro, ele tem exposição excessiva à fumaça. Tá? Isso é partícula nociva. Esse paciente tem um fator de risco para DPOC. Eu já atendi, quando era clínico, pacientes que tinham DPOC porque eram carvoeiros e nunca tinham fumado na vida. Tá? As velhinhas, as senhoras e também os senhores que gostavam de cozinhar no fogão a lenha todo dia pela manhã e também à noite, eles tinham DPOC e não eram tabagistas, porque eles tinham exposição à fumaça daquele fogão a lenha. É claro que o principal fator de risco é o tabagismo, mas temos, além de exposição ocupacional, fatores ambientais, não se esqueçam dos fatores genéticos. Tá? Olha, fator genético é importante. Tá? Eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho. Outro detalhe, sinais e sintomas respiratórios. Quais são os sinais e sintomas de um DPOC? Tosse, tá? Secreção, tosse produtiva, dispneia e também sibilos na asma. Tá? Sibilos são aqueles chiados no peito que você ausculta, ou simplesmente você, sem o aparelho, sem o estetoscópio, você consegue também ouvir quando o paciente inspira e expira. Isso indica o quê? Obstrução do fluxo aéreo. Tá? Então, sinais e sintomas respiratórios associados a fatores de risco, você tem que indicar uma espirometria para esse paciente.
e através do diagnóstico espirométrico, calculando a relação entre o volume expiratório final no primeiro segundo e a capacidade vital final, não é isso? Deixa eu voltar aqui, se é isso mesmo. Não é isso? Olha lá, ó. Relação entre o volume expiratório final no primeiro segundo e a capacidade vital forçada vai te dar uma relação diagnóstica para o DPOC. Lembrando que o fator mais importante aqui é o volume, olha lá, expiratório forçado no primeiro segundo. Tá? Se ele for menor que 70%, isso sugere realmente um quadro de DPOC. Tá? Então, se você encontrou uma clínica que sugere DPOC, fatores de risco que sugerem DPOC, espirometria. Ela pode ser feita sem uso de bronquidilatador e com uso de bronquidilatador, para você realmente ter nas suas mãos ali, né, esses valores espirométricos. Partindo disso, você pode fazer outros exames. Tá? Que exames? Olha, o paciente tem que ser investigado como um todo, pessoas. Tá? Não é somente o aparelho pulmonar. Ele tem que ser investigado, por exemplo, se ele tem uma cardiopatia, se ele tem uma doença metabólica, se ele tem um quadro infeccioso associado. Então, é importante que você faça o quê? Faça outros exames, tá? Como, por exemplo, hemograma completo, tá? Que você faça, por exemplo, também, né, exames como glicemia, tá? Que você investigue o paciente como um todo. Tá? O paciente não é somente uma doença, ele é um organismo. Aí nós sabemos que existem algumas doenças que podem piorar a DPOC. Existem algumas doenças que a DPOC também pode piorar. Tá? Que outros exames são esses mais importantes? Além de espirometria, você pode fazer e deve fazer exames de imagem, né? Raio-X de tórax, tá? E alguns casos exige até um exame um pouco mais avançado, como tomografia computadorizada e até mesmo ressonância nuclear magnética. Tá? Você pode fazer também oximetria e gasometria, para tentar fazer o quê? Tentar já identificar complicações desse DPOC. Porque é claro que se ele tem uma via aérea inflamada, adaptada, modificada, as trocas gasosas podem ser dificultosas. Tá? E se essa troca gasosa ela é dificultada, ela é difícil, o paciente pode ter, por exemplo, alterações como acidose respiratória, tá? E isso pode levar o quê? A uma insuficiência respiratória aguda e até mesmo a óbito. Tá? Então, aí está o quadro diagnóstico do DPOC. Sinais e sintomas respiratórios, fatores de risco, espirometria pré e pós-broncodilatador, raio-x, tomografia, oximetria e gasometria. Aí você consegue fechar esse diagnóstico de DPOC. Tá? E aqui está. Né? Consegue dizer qual é o exame normal, qual é o exame alterado aí com DPOC? Vocês que já são excelentes radiologistas. Vai aí, Marne, direita ou esquerda? Qual tem DPOC aí? Direita. Direita. O que chama a sua atenção aí? Opa, deixa eu voltar, perdão. O que chama a sua atenção aí? O aumento do coração também e o aumento de uma massa embaixo, não sei o que é, seria o enfisema? Bom. Área de consolidação? É menor área o pulmão tá com uma menor área de ar, né? Na verdade, o pulmão apresenta-se hiperinsuflado. Então, esse é um quadro de hiperinsuflação pulmonar. Perceba que no normal, olha, existe uma angulação dos arcos costais. E aqui, existe uma retificação dos arcos costais. Por quê? Esse pulmão está hiperinsuflado. Ele está mais escuro do que o normal. É esse o pulmão aqui da esquerda com DPOC. Isso aqui é o normal. Tá? Então, essa hiperinsuflação... Vixe, todo mundo errou. Não, mas é natural, né? Agora, preste bem atenção. Nós falamos lá atrás os conceitos. Qual que é o conceito? O paciente vai ter uma destruição do seu septo alveolar, ele vai ter uma inflamação das suas vias aéreas. Isso causa que consequência? A causa que destrói as vias aéreas e modifica, ele inspira, mas não consegue fazer o quê? Eliminar, expirar todo o volume pulmonar. Se ele não expira completamente, se ele diminui o seu volume expiratório final no primeiro segundo, ele aumenta o seu volume residual. Então, fica lá dentro que um ar residual exagerado. Isso acaba levando ao quê? Levando a uma hiperinsuflação pulmonar. Isso causa retificação dos arcos costais. Tá? O pulmão fica mais preto no raio-x, fica mais hipertransparente. Tá? Então, essa aqui é a imaginologia. Então, é importante para o diagnóstico da DPOC você, né, associar a clínica, o resultado da espirometria e também os achados imaginológicos. Tá? Agora, existem alguns pacientes com testes espirométricos relativamente normais e são tabagistas. Tá?
E, às vezes, o diagnóstico dele pela radiologia fica difícil. Aí é importante você associar também um exame imaginológico um pouco mais aprimorado, como a tomografia computadorizada para o diagnóstico. Tá? Muito bem. E aqui, lógico, aqui já é um achado um pouco mais macroscópico, né? Você consegue ver aqui esquematicamente, né? Existe uma área do pulmão, aqui no caso o ápice pulmonar, com dilatações, né? Com esses espaços dilatados, olha, né? O que é um enfisema? É uma dilatação dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal. Então, você encontra no ápice pulmonar, principalmente, né, desses pacientes tabagistas, olha aqui, uma hiperinsuflação do ápice pulmonar. Agora, depende do enfisema. Você pode encontrar hiperinsuflação também aqui, ó, paraseptal, próximo aqui à pleura. Tá? Você pode encontrar difuso no pulmão, o chamado enfisema panlobular ou panacinar. Depende da classificação do enfisema. Mas a macroscopia do enfisema envolve dilatação dos espaços aéreos e hiperinsuflação pulmonar. E olha aqui nessa imagem do SVO. Além de hiperinsuflação do ápice pulmonar, compara essa área aqui, olha, ela não está tão hiperinsuflada, essa também não, mas essa aqui, olha, do ápice está completamente hiperinsuflada. E associada a essa hiperinsuflação, você encontra essas áreas enegrecidas. O que é isso? Isso é antracose. Isso é depósito de carvão nas células do sistema retículo endotelial. É sinal que ele realmente inalou carvão. Inalou tanto carvão, seja pelo tabagismo, pela fumaça do fogão a lenha, pela carvoaria, pela atmosfera, que esse carvão começou a entrar, né, nas células macrofágicas do pulmão, e dando esse aspecto enegrecido, chamado de antracose. Olha, terminou em ose, é processo degenerativo. Isso aqui é acúmulo de pigmento, carvão, antracose pulmonar. Já é um diagnóstico necroscópico, tá? Muito bem. E aqui, diferenças clínicas entre enfisema e bronquite crônica. Vamos ver um pouquinho disso aqui. O que eu quero dizer com isso? A GOLD, hoje, em 2020, ela tende a não mais classificar os pacientes dessas duas formas. Em pink puffers, aqui embaixo, tá? Que são róseos sopradores, tá? Ou blue blutters, que são os pletóricos azulados. Existiu uma diferença clínica, e lógico, ainda existe, mas como, né, a grande maioria dos pacientes com DPOC apresentam tanto bronquite crônica quanto algo de enfisema, a GOLD, em 2020, tentou desmistificar e, né, esses dois termos estão em desuso. Para que serviam esses dois termos? Para a gente tentar identificar a fisionomia desse paciente no ambulatório. Tá? Olha só a diferença. Esse aqui é um paciente chamado de pink puffer, tá? Ou rosa soprador. Apesar de ter uma dificuldade, uma limitação do fluxo aéreo pulmonar, ele, através da sua musculatura acessória, soprando de forma exacerbada esse volume residual, ele tende a equilibrar as trocas lá nos seus alvéolos. E a difusão e a perfusão desse ar, desse gás lá no pulmão, ainda permanece satisfatória, não causando nele uma hipoxemia. Então, ele não fica hipóxico. Agora, já esse paciente aqui da direita, o chamado blue blutter, ou azul pletórico, apesar dele ter, né, um enfisema e bronquite crônica associada, ele tem muito mais inflamação nos brônquios do que destruição septal. Então, ele tem muito mais bronquite crônica do que enfisema. E resultado, a bronquite crônica, como o próprio nome está dizendo, é um processo inflamatório das vias aéreas, com hipersecreção de muco. Aí ele não consegue, né, com a musculatura acessória, eliminar esse volume residual. Ele não consegue, com a adaptação das suas vias aéreas, manter as suas trocas gasosas. E aí a relação de difusão e perfusão acaba se alterando. E ele, então, não consegue fazer o quê? A hematose com qualidade, mesmo com mecanismos compensatórios. Resultado, ele fica hipoxêmico. Daí essa característica azulada da sua aparência. Então, antes, né, agora em 2020, que estão querendo parar com essas diferenças, né, mas antes, na década de 80, 90, e até mesmo eu estudei isso nos anos lá de 2000, quando eu formei, né, existia essa diferença. Você tinha que aprender o que era o pink puffer e o que era o blue blutter. Pink puffer era o rosa soprador. Era o paciente enfisematoso que, com a sua musculatura acessória, sentava no leito, segurava, né, aqui a cama e começava soprando.
E com esse esforço adaptativo da sua musculatura acessória, ele conseguia compensar e jogava esse excesso de ar residual, né, para fora. E as suas trocas gasosas eram relativamente compensadas. E ele tinha, então, uma relação perfusão-difusão aceitável e não era hipoxêmico. Fazia uma hematose relativa de qualidade. Já quem tinha inflamação crônica nos brônquios, mesmo tentando com mecanismos compensatórios, a inflamação com a hipersecreção de muco impedia essa relação de difusão de ar com perfusão de ar para as vias aéreas e também para o sangue. Resultado, ele tornava-se hipoxêmico, azulado. Esse é o paciente bronquítico, chamado de blue bladder. Então, nós tínhamos que decorar mais ou menos isso aqui, ó. Entender mais ou menos isso aqui. Decorar não, entender. Né? Olha lá, enfisema. Em pacientes com enfisema grave, a tosse é frequentemente discreta, mas a hiperdistensão torácica é pronunciada. Apresentam baixa capacidade de difusão e os valores da gasometria são relativamente normais. Por quê? Porque ele compensa com essa hiperventilação associada pela tentativa de soprar cada vez mais esse volume residual, auxiliado pela sua musculatura acessória. Então, ele consegue levar ar até as vias aéreas mais inferiores e promover uma hematose relativamente compensada. Por isso, os valores da gasometria dele são normais. Tá? Mas essa adaptação da musculatura acessória, essa adaptação das suas vias aéreas, do seu tórax, levava ele a ser chamado de pink puffer. Tá? Já esse paciente com bronquite crônica, olha lá, os pacientes com bronquite crônica frequentemente apresentavam um histórico de infecções, inflamações recorrentes, uma hipersecreção de muco com escarro purulento abundante, seguido de quê? Dificuldade de manter as trocas gasosas lá nas vias aéreas inferiores, porque elas estavam cheias de muco, estavam obstruídas, não havia lá hematose. Então, ele tinha o quê? Hipercapnia, que é excesso de CO2, e hipoxemia, que é a ausência de O2 no sangue, grave. Dava aí uma característica de quê? Azulada. Tá? E é esse paciente aí que tem muitas alterações nas também chamadas o quê? Vasculatura pulmonar. É esse paciente que tem dificuldade de fazer troca, que tem as vias aéreas alteradas, com muita inflamação, né? Vocês viram que a inflamação causa o que nos vasos? O quê? Um acúmulo de sangue, né? Chamado de hiperemia, não é? E esse acúmulo de sangue, essa hiperemia, aumenta a pressão dentro dos vasos pulmonares. Imagina a inflamação crônica, com aqueles mediadores inflamatórios agindo no vaso. O vaso dilata, ele aumenta a sua permeabilidade, aumenta a quantidade de sangue dentro dele. Então, a circulação pulmonar desse paciente com bronquite crônica está alterada, levando ao quê? Uma hipertensão pulmonar. E olha lá, uma das complicações é o corpo pulmonale, seguido de insuficiência cardíaca direita e depois global congestiva, tá? Devido ao quê? A essa hipertensão pulmonar pela bronquite crônica. Tá? Então, esses são os dois modelos clínicos que vocês têm que ter em mente quando chegar na enfermaria de pneumologia. Se o paciente tem DPOC, vem cá, qual característica que nós temos aqui nesse momento? É mais um enfisematoso, antigamente chamado de pink puffer, ou ele é mais um bronquítico, mais azulado, com dificuldade de trocas, que pode ter ICC associada? Ó, de novo, hein? Uma doença pulmonar que tem repercussão sistêmica, nesse caso no pulmão, o chamado blue bladder. Tá? Essa é a apresentação clínica desses dois pacientes. Muito bem. Vamos lá. Já finalizando aqui, falando um pouquinho sobre a patogenia. Tá? Eu vou depois falar sobre as diferenças histopatológicas e sobre a exacerbação e nós estamos encerrando. Tá? Muito bem, olha lá. Nada de novo. Exposição ambiental, como tabagismo, combustíveis fósseis e outros, fatores genéticos, esse polimorfismo, tá, do gene, tá, que produz esse fator de crescimento tecidual beta-1, ele altera, tá, as metaloproteinases. Então, quando ocorre um processo inflamatório lá nas vias aéreas inferiores, tá, ocorre apenas não só um dano no epitélio pulmonar, mas também ocorre um dano no conjuntivo desse septo alveolar. E esses pacientes que apresentam polimorfismos do gene TGF-beta1, tá, eles têm dificuldade de reparar o seu conjuntivo. Então, quando ele rompe o septo ali, tá, essa ruptura não vai voltar mais. Quando ele danifica o interstício, o conjuntivo do septo pulmonar, ele não vai ter um reparo completamente íntegro. Então, esse dano fica ali permanente.
E o paciente, então, faz o quê? Perde a sua elasticidade e aumenta a sua complacência. Agora, tem alguns pacientes que apresentam deficiência de alfa-1 antitripsina. O que é isso, meu Deus? Preste bem atenção agora. Quando você inala uma partícula nociva e você não é fumante, você foi visitar Cubatão, foi para Nova York, sei lá, você estava fechado na garagem lá e o carro estava ligado, você inalou partículas nocivas. O que acontece? Elas chegam até as suas células epiteliais, tá? E causam o quê? Dano. Tá? E elas sofrem o quê? Morte, por apoptose ou por necrose. Nós sabemos que quando temos necrose, nós disparamos uma resposta inflamatória. Que células são essas que vão chegar ali? Vocês viram hoje, professor Aline. Tem morte celular, tem necrose, começa a ver o quê? Fosfolipídios são degradados por fosfolipases, forma o ácido araquidônico, e o ácido araquidônico é degradado pela via da lipooxigenase, pela via da ciclooxigenase, e forma tromboxana, leucotrieno, que são mediadores da inflamação. Para que servem esses mediadores? Para atrair série inflamatória para o local da lesão. Quem chega lá primeiro, lá no pulmão, quando essas células são danificadas pelo cigarro? Neutrófilos. E esses neutrófilos fazem o que quando chegam lá? Liberam enzimas naquele local, principalmente elastases. Nossa, quer dizer então que eu viajei, fui para São Paulo, já volto com enfisema. Cara, não é assim. Entendeu? Você teve ali um momento de agressão. Os neutrófilos realmente chegaram naquele local e liberaram o quê? Elastases. Para quê? Para combater aquele agente excitante, aquele agente nocivo, aquele gás tóxico. Tá? Mas, ao liberar elastases, existe um mecanismo de controle de ação anti-elastase. Para quê? Para haver um equilíbrio. Né? Então, os neutrófilos chegam e jogam elastases. E você tem no seu sangue um mecanismo de controle disso, uma chamada anti-elastase, produzida lá no teu fígado. Que anti-elastase importante é essa? A alfa-1 antitripsina. Então, se você tem um fígado íntegro, né, se você entra em contato com a partícula nociva, se você não tem nenhum defeito genético, se você tem uma produção normal de alfa-1 antitripsina, quando ocorre uma exposição à partícula nociva e você tem um dano, né, lá no teu pulmão por uma partícula nociva, os neutrófilos chegam lá, liberam elastase, você tem um mecanismo de controle dessa agressão neutrofílica. Qual é o nome desse controle? Anti-elastase, chamada alfa-1 antitripsina. Então, o dano ali ele é mais localizado. Tá? Agora, é lógico que existem alguns pacientes que nascem geneticamente com dificuldade de produzir a alfa-1 antitripsina. Então, se ele é exposto a um fator ambiental, se ele resolve a fumar, o dano é muito extenso no ácido pulmonar. Por quê? Porque o neutrófilo vai jogando elastase e não tem um mecanismo de controle. Tá? Então, existem ali fatores genéticos que propiciam, tá, a destruição maior, tá, do que, né, os fatores de proteção. Que fator de proteção é esse? A deficiência de alfa-1 antitripsina, tá? Ela é um fator que leva à agressão ainda maior. Então, repito, vou voltar aqui a história para você entender direitinho. O paciente fuma, né? Ele está fumando. Quem fuma não fuma só um cigarro. Né? Fuma 1, 2, 3 cigarros. Onde que vai agir essa fumaça, que tem mais de 200 substâncias carcinogênicas, o calor é exagerado para o pulmão? Ela chega lá no ácido pulmonar. Se você voltar aqui, olha, para entender um pouquinho melhor isso, essa fumaça vai chegar aqui. Ó. Quando ela chega aqui, observe, por uma questão anatômica, se um ar quente está chegando aqui, ele vai danificar qual estrutura? Por uma questão anatômica. Onde mais ele vai bater? No bronquíolo terminal? Não, ele vai passar direto por aqui. Ó. Mas quando chega nessa bifurcação, o atrito é constante. O calor ali é constante. Então, o dano primordial de um tabagismo, de uma fumaça de um cigarro em um paciente tabagista é justamente aqui, olha, no bronquíolo respiratório. Mas espera aí, Arthur, ele começou a fumar agora. Tá? Então, quer dizer que quando o neutrófilo chega aqui, ele vai liberar elastase. Mas esse paciente ainda tem o quê? Ele tem anti-elastase suficiente. Muito bem, o dano vai acontecer realmente no bronquíolo respiratório, mas ele é inicialmente leve. Mas como o paciente não fuma só um cigarro, ele fuma uma carteira e fuma por anos, quando ele continua fumando, a quantidade de neutrófilo aqui vai aumentando. E mais, hein?
Quanto mais ele fuma, existe no cigarro, na fumaça do cigarro, fatores químicos eletrodensos que atraem ainda mais neutrófilo para essa área central do ácido. Ou seja, o próprio tabagismo, a fumaça do cigarro, tem fatores quimiotáticos que atraem mais neutrófilos para essa região. Detalhe, o cigarro também diminui a produção lá no fígado de alfa-1 antitripsina. Então, com o passar do tempo, essa área aqui, olha, começa a sofrer um dano relativamente interessante. E agora, começa a romper esses septos. Tá? Olha só. E aí começa a dilatar essa estrutura. Dilata o bronquíolo terminal, dilata o saco alveolar. Tá? E a dilatação dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal é o conceito de enfisema. Então, no paciente tabagista, que ainda possui relativa quantidade de alfa-1 antitripsina, mesmo assim ele fuma cronicamente, o dano primordialmente será que, olha, no bronquíolo respiratório, que está onde? No centro do ácido. Então, qual o principal tipo de enfisema encontrado no tabagista? O chamado enfisema centroacinar ou centrolobular. Por quê? Porque apesar dele fumar, diminuir um pouquinho a concentração de alfa-1 antitripsina, ele atrai muito neutrófilo justamente para onde? Para a região do centro do ácido, chamada bronquíolo respiratório. Então, quem é tabagista tem o enfisema centroacinar ou centrolobular. Por quê? Porque o dano primordial ocorre por uma questão anatômica e fisiopatológica no bronquíolo respiratório. Agora você vai entender melhor. Imagine um paciente que nasce com defeito genético para produzir alfa-1 antitripsina. Ele não tem antielastase e resolve fumar. Ou então ele mora numa área cheia de partículas nocivas. Ou ele então resolve ser carvoeiro. Tá? Ou então ele, sei lá, ele resolve ser cozinheiro de fogão a lenha. Enfim, ele entra em contato com partículas nocivas e gases tóxicos. E não tem antielastase. Resultado, o dano vai até começar aqui, olha, mas ele vai se estender para todo o ácido pulmonar, que vai romper os septos e vai dilatar. Que tipo de enfisema é esse agora? Ele é centrolobular? Não. Ele está acometendo toda a estrutura acinar. Então, qual o nome desse enfisema? Enfisema panlobular ou pan-acinar. Então, existe uma diferença entre os enfisemas. E o que que faz, o que que promove essa diferença? Fatores genéticos, fatores anatômicos. Tá? É que vão diferenciar. 90% dos enfisemas, meus amigos e minhas amigas, são enfisemas centroacinares e centrolobulares. Por quê? Porque acometem primordialmente o bronquíolo respiratório. Uma pequena porcentagem, um pequeno percentual de pacientes que nascem com deficiência de alfa-1 antitripsina e são expostos a fatores e gases tóxicos, eles têm enfisema em todo o ácido. Porque ele não tem um fator de equilíbrio, não tem uma antielastase. Então, ele vai desenvolver um enfisema panlobular ou pan-acinar. Então, para entender a classificação de enfisema, você tem que entender aquela anatomia lá atrás. Essa inflamação aqui, olha, ela pode ocorrer desde a porção do bronquíolo respiratório ou até mesmo todo o ácido. Diga, Nayeli. Professor, uma dúvida, assim, uma correlação, não sei se... Desculpa viajar, se for viagem. Mas a questão do álcool na produção da antielastase, igual você falou, um fumante associado com alcoolismo, seria, tipo, iria ser mais grave a questão? Sim, claro que sim. Se você tem um paciente que é patopata crônico, ele tem dificuldade de produzir alfa-1 antitripsina, o dano no bronquíolo respiratório é muito maior. E esse dano pode não começar a ser exclusivo do bronquíolo respiratório. Ele pode começar a se estender para outras estruturas. Deixar de ser um enfisema o quê? Enfisema centrolobular. Tornar-se um panlobular ou pan-acinar. Muito bem pensado. Por isso que beber e fumar não é um bom negócio, né? Bom, não é um bom negócio para quem pratica. Para quem vende é uma maravilha, né? Olha a de prova de patologia. Né? Quais são os principais mecanismos que causam limitação do fluxo aéreo pulmonar no DPOC? Olha lá. Aqui nós temos, olha, um alvéolo normal. Tá? Nós temos os septos alveolares normais, tá? E aqui você tem já, olha só, os mecanismos que causam obstrução do fluxo aéreo. Quais são eles? Olha, destruição do septo alveolar. Tipo de quem? Do enfisema. Tá? E na bronquite crônica, você tem hipersecreção de muco e, olha só, uma inflamação da mucosa peribrônquica.
tá? E na bronquite, olha bem, na bronquite crônica, você pode encontrar uma relativa fibrose intersticial, o que você não vê no enfisema. Então, o enfisema é o quê? Dilatação dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal, sem fibrose óbvia, com destruição septal. E a bronquite crônica? Peraí, bronquite crônica não é diagnóstico patológico, o conceito dele é clínico. Tosse produtiva por pelo menos 3 meses do ano e, no mínimo, 2 anos consecutivos. Quais são os principais mecanismos que levam à limitação do fluxo aéreo pulmonar? O enfisema, ruptura do septo, destruição septal, sem fibrose óbvia, perda da elasticidade, dilatação dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal. E na bronquite crônica, você tem inflamação crônica, hipersecreção de muco e até mesmo, olha, uma fibrose ali intersticial em alguns casos. Tá legal? Bom, isso aqui, vamos lá. Vamos entender esse negócio aqui de uma vez por todas. Foi bom vocês terem uma aula de inflamação hoje? Olha lá. Vamos ler aqui. Quais são os mecanismos inflamatórios? Repito, hein? A DPOC não é somente um processo inflamatório crônico no pulmão. Existe um processo de adaptação. Tá? As vias aéreas se adaptam com relação ao quê? A metaplasia de células, o quê? Não só escamosas, mas também células secretoras, células caliciformes. Existe ali um remodelamento também do interstício. Tá? No paciente que tem asma, a sua musculatura brônquica também sofre hipertrofia. Tá? Existe uma hiperplasia de células mucosas. Então, veja bem, não é somente um processo inflamatório, é também um processo adaptativo. Sobre os mecanismos inflamatórios da DPOC, o que ocorre lá? Olha lá, o paciente fuma, olha aqui, fuma. Ou então entra em contato com outros irritantes pulmonares, que agridem quem? As células epiteliais do pulmão. Mas também, olha só, é produzido por esse cigarro ou por essas substâncias secretoras uma substância chamada de, olha lá, proteína quimiotática de monócito, tá? Que chama quem? Macrófago. E o macrófago libera mais substâncias, tá? Que fazem o quê? Atraem principalmente neutrófilos. Que substâncias são essas que o macrófago produz? Fator quimiotático de neutrófilo, principalmente interleucina 8 e leucotrieno B4. Então, veja que a fumaça, ela incita, tá, uma resposta inflamatória, mas também agride as células epiteliais. Essa agressão às células epiteliais também promove o quê? Olha só, a ativação de células T CD8, ó, de células CD8, tá? Que fazem o quê? Também promovem destruição dos septos alveolares. Tá? E os neutrófilos, através das suas proteases, também promovem o quê? Destruição dos septos alveolares e destroem também o interstício, causando ali metaplasia de células caliciformes e também hipersecreção de muco, num processo de inflamação crônica. Tá? Então, vamos ler. Olha lá. Fumaça do cigarro e outros irritantes ativam os macrófagos e células epiteliais das vias aéreas no trato respiratório, que liberam fatores quimiotáticos para neutrófilos, incluindo interleucina 8 e leucotrieno B4. Os neutrófilos e os macrófagos, então, liberam proteases, as elastases, que quebram o tecido conjuntivo do parênquima pulmonar, resultando em enfisema e também estimulando hipersecreção de muco. Veja só agora, hein? As proteases são normalmente contrabalanceadas por inibidores de protease, incluindo quem? A alfa-1, a alfa-1 antitripsina, tá? Também chamado inibidor de leucoprotease secretora, tá? Além de outros inibidores de matriz metaloproteinase, que são enzimas que destroem não só as células epiteliais, mas também o conjuntivo. Mas nós temos um mecanismo de controle. Por isso que quem fuma e tem um fígado ainda, né, normal, a inflamação é concentrada no bronquíolo respiratório. E o enfisema é centroacinar ou centrolobular. Agora, quem fuma, quem entra em contato com partícula nociva e não tem alfa-1 por um defeito genético, ou como a colega citou, por uma, na ele falou, não tem um fígado normal por uma cirrose, por exemplo, o enfisema vai ser muito mais o quê? Pan-acinar ou panlobular. Tá? Muito bem. Então, olha só os tipos de enfisema. Né? Primeiro, que é enfisema, dilatação anormal e permanente dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal, acompanhado por destruição das paredes sem fibrose óbvia. Tipos: centroacinar, panlobular, paraseptal e irregular. Os dois mais comuns, o centroacinar,
Tá? 90% dos casos é centro-acinar ou centro-lobular. Esse é o enfisema do fumante. O panlobular ou pan-acinar, que tem a característica de ter de ocorrer mais em pacientes com deficiência de alfa-1-antitrypsina. O paraseptal, ele tende a poupar o bronquíolo terminal e o bronquíolo respiratório e acometer o ducto alveolar e o saco alveolar. E o irregular, o pericicatricial. Vou mostrar para vocês cada um deles. Olha lá. Aqui um pulmão normal à sua esquerda e aqui um pulmão enfisematoso. Olha lá, dilatação dos espaços aéreos distais, lá nas vias aéreas inferiores. Ó. Destruição do septo, sem inflamação, sem fibrose óbvia. Então, isso aqui é enfisema. Tá? Olha lá, destruição septal. Olha só os septos, todos rompidos. E olha aqui, olha, pigmento enegrecido, isso é antracose, paciente fumante. Olha um vaso já aqui congesto, olha, dilatado. Olha o vaso dilatado. Tá? Olha aqui, vaso dilatado, junto com antracose. Tá? Então, existe um processo de ruptura desse septo e dilatação dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal. Tá? Aqui a classificação pelo esquema de Turbeck, você percebe aqui, olha, na letra A, nós temos aqui um ácido pulmonar normal. Tá? No B, nós temos dilatação dos espaços aéreos totais, desde o bronquíolo terminal, passando pelo bronquíolo respiratório, ducto alveolar e saco alveolar. Quem é esse paciente? Que tem deficiência de alfa-1. Tá? Esse aqui, o C, é o paraseptal. Ele poupa o bronquíolo terminal, poupa o bronquíolo respiratório e dilata ducto alveolar e saco alveolar. Tá? Muito bem. Esse aqui, olha, o D, ele é chamado de centro-acinar ou centro-lobular. Por quê? Ele compromete principalmente o bronquíolo respiratório. E esse é o chamado irregular ou cicatricial. Exemplo, eu tenho lá uma tuberculose, uma cicatriz, tá? Um nódulo de Ghon cicatricial, e ao redor dessa cicatriz começa a haver dilatação dos espaços aéreos. Então, ele é chamado de enfisema cicatricial ou irregular. Tá? Características de cada um deles. Enfisema centro-acinar, olha lá. Segmentos apicais, lesões localizadas que afetam bronquíolos respiratórios. Tá? Muito bem, os alvéolos distais são poupados. Normalmente são pacientes tabagistas, homens de 50 a 60 anos. E aqui o pan-acinar, com ácidos aumentados uniformemente, tá? Desde o bronquíolo terminal até o bronquíolo respiratório. Tá? Muito bem. Enfisema centro-acinar, um enfisema do fumante, afeta bronquíolo respiratório, normalmente nos ápices, nos lobos superiores do pulmão, que é muito mais oxigenado. Normalmente associado com antracose. Aqui o enfisema também centro-lobular. Olha o tanto de antracose. Porque tudo é depósito de carvão. Tá? Dilatação dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal, comprometendo principalmente o bronquíolo respiratório. Aqui o pan-acinar. Observe na histopatologia. Toda a estrutura distal ao bronquíolo terminal está comprometida. Pan-acinar, pan-lobular, todo o lóbulo está dilatado. Tá? E aqui o cicatricial. Ó. Você tem uma cicatriz, tá? Talvez por uma inalação de alguma partícula nociva que causou inflamação, causou uma cicatrização, ou então um nódulo de Ghon cicatricial, e ao redor você encontra a dilatação dos espaços aéreos, é chamado de enfisema irregular ou cicatricial. E aqui o enfisema paraseptal. Ele poupa estruturas mais proximais, como o bronquíolo terminal e o bronquíolo respiratório, e afeta ducto alveolar e sacos alveolares. Qual a complicação primordial? Isso cai em prova, hein? Qual a complicação primordial do enfisema paraseptal? Ruptura. Olha o tanto que ele está próximo aqui da pleura. Ele pode romper e causar o quê? Pneumotórax. Tá? A evolução de um quadro de enfisema, leve, moderado, tá? Moderado, acentuado e grave. Você vai aferindo isso aqui, olha, pela espirometria. Tá? O paciente vai piorando o seu aspecto espirométrico, tá? Diminuindo cada vez mais o volume expiratório final no primeiro segundo. Joia? Alguma dúvida até agora? Estou falando demais, hein? Falei que ia durar só 1 hora. O que vocês acham? Tá de boa. Tá tranquilo, professor. Tranquilo também. Já enlouqueceu ou não? Tá normal aí ainda? E aí, Marne? Já desistiu? Foi embora? Não, estão aqui. Nós aguenta. Não, está terminando, prometo. Tem só mais uns 20 slides. Brincadeira. Vamos lá, vamos aqui apenas revisar a bronquite crônica. O conceito, ele é histopatológico ou ele é clínico?
Fala aí. Ele é clínico. Clínico. Muito bem. Tosse produtiva persistente por pelo menos 3 meses nos últimos 2 anos consecutivos. Tá? Principais causas, olha lá, tabagismo, infecções e poluição atmosférica. Pode começar nas vias aéreas superiores, mas o conceito é para as vias aéreas inferiores, para os brônquios e para os bronquíolos. Tá? Olha o que eu falei para vocês, olha, diferença, classificação de bronquite crônica. Bronquite crônica simples e bronquite crônica obstrutiva. Qual a diferença? Na bronquite crônica obstrutiva, nós temos tosse produtiva por pelo menos 3 meses do ano em 2 anos consecutivos com obstrução do fluxo aéreo por hipersecreção de muco e associação com o enfisema. Então, existem 2 tipos de bronquite crônica, a simples e a obstrutiva. Não se esqueçam disso. Aqui a bronquite crônica obstrutiva, mostrando a hipersecreção de muco. Aqui um bronquíolo, não tem cartilagem. Dentro do bronquíolo temos um muco supersecretado, obstruindo essa via aérea, associação com enfisema, olha, destruição do septo alveolar. Então, isso aqui é bronquite crônica. Tá? O que caracteriza macroscopicamente uma bronquite crônica? Quando o médico faz uma broncoscopia no paciente com bronquite crônica, o que ele encontra? Sinais de inflamação e hipersecreção de muco. Então, ele vai encontrar, olha, hiperemia, né, um sinal cardinal da inflamação, edema, olha lá, entumecimento e edema, também um sinal cardinal da inflamação, pelo aumento da permeabilidade dos vasos, né, pela congestão vascular, chamada hiperemia, secreção mucinosa abundante pela hiperplasia de células mucinosas e pela hiperplasia e metaplasia de células caliciformes, tá? E o rolhão de muco, ó. Isso aqui é característica macroscópica de um paciente com DPOC do tipo bronquite crônica. Bom, dentre as características histopatológicas da bronquite crônica, nós temos quais? Olha, as mais importantes: metaplasia de célula caliciforme, grumos de macrófagos alveolares, infiltração inflamatória, pode haver fibrose na bronquite crônica, o que você não vê no enfisema. Mas o mais importante aqui nesse slide, olha a hiperplasia das glândulas submucosas desse pulmão. São essas glândulas que causam a supersecreção de muco, associada a um infiltrado inflamatório importante das vias aéreas. Tá? E aqui está, ó, o infiltrado inflamatório. Olha os vasos, extremamente hiperêmicos. Isso é hiperemia, que causa também o quê? Extravasamento e edema. Tá? E um processo inflamatório associado das vias aéreas. Isso é uma inflamação. Tá? Agora, você tem aqui mais mononucleares, então é muito mais uma inflamação crônica do que uma inflamação aguda. Isso é bronquite crônica. Diferenças finais agora patológicas, entre enfisema e bronquite crônica. Apesar das diferenças, meus amigos, olha só, a causa é a mesma, ó, fumaça de tabaco. Mas qual a diferença? Enquanto o enfisema afeta lá no final os ácidos pulmonares distais ao bronquíolo terminal, a bronquite afeta um pouco mais proximal os brônquios e também alguns bronquíolos, mas muito mais os brônquios, tá? E agora, aqui eu tenho aumento dos espaços aéreos. E aqui, inflamação, hiperplasia das glândulas mucosas, hipersecreção de muco, metaplasia de células, né, caliciformes, tá? Aqui, infecções associadas, e aqui eu posso ter defeitos genéticos associados. Por que o paciente morre por DPOC? Ele morre porque ele apresenta complicações. Isso aqui cai também em prova. Quais são as principais complicações relacionadas com DPOC? Pneumotórax, principalmente no enfisema paraseptal, colapso pulmonar massivo, chamado de atelectasia. Tá? Ele pode ter o colabamento, dependendo da extensão desse DPOC, ou enfisema, ou pela bronquite crônica. Se ele não está trocando ali, tem muito excesso de CO2, então ele tem acidose respiratória, isso causa taquipneia, isso pode levar até mesmo ao coma. E se no caso do paciente, né, blue bluster, apresentar hipertensão pulmonar, ele vai desenvolver o quê? Cor pulmonar, que vai levar a uma insuficiência cardíaca direita. Mas a principal complicação que você vai encontrar na sua prática clínica, tá? E agora somente 5 minutos eu termino, a exacerbação. O que é exacerbação? Aumento dos sintomas e piora da função pulmonar. Caracterizado tipicamente por uma dispneia, com aumento da produção de escarro,
ou mudança na característica do escarro, que torna-se, em vez de brancacento, mucoso, torna-se purulento, amarelo e esverdeado. Essa é a causa mais comum de internação, né, em um paciente com DPOC associado com pneumonia. Você vai encontrar até alteração do processo inflamatório, com muito mais células polimorfonucleares, inclusive eosinófilos associados a neutrófilos. Peraí, professor, o que é isso aí? Vamos terminar mesmo? Então é o seguinte, o paciente já tem DPOC, meus amigos. Essa é aquela vozinha que você sabe, que tem 90 anos de idade, está lá na fazenda. Minha avó é assim, ela está na fazenda lá agora, ela fumou desde os 13 anos de idade. Mas ela deve ter, não sei, alguma coisa genética que, em vez de causar predisposição, causou refratariedade ao DPOC. Ela tem 90 anos e ainda fuma. Né? E mais, ela resolve esconder a fumaça do cigarro jogando Baygon e veneno na casa. Né? Então, ela está lá na fazenda, ela está viva e está bem. Agora, vez ou outra, eu falo com minha avó. Por quê? Porque às vezes eu noto que o padrão dela de conversa mudou. Ela está mais cansada que o normal. Então, mudou o padrão respiratório. Pergunta, você tem febre? Olha, idoso e criança normalmente não tem febre numa infecção pulmonar. Só na mudança do padrão respiratório, eu ligo já para Goiânia e peço para alguém lá visitar minha avó e consultá-la. Porque isso é sinal de exacerbação. E raramente ela não é internada. Então, o que vai complicar nesses pacientes com DPOC, que tem doença pulmonar obstrutiva crônica? É a exacerbação. É a piora dos sintomas. A mudança do escarro, com mais escarro e mudança da coloração. E também, olha, mudança do padrão respiratório. Não despreze o cansaço na sua vozinha, no seu vozinho. É a causa mais comum de internação. Tá? Agora, quais são os critérios para você decidir isso, se tem ou não exacerbação? Como eu falei, até mesmo a Gold, ela diz quais são esses critérios. Olha lá, piora da dispneia, aumento da produção do escarro, ou escarro que muda a sua característica, de brancacento para purulento. A exacerbação pode ser leve, com um desses sinais cardinais, mais um achado adicional. Moderada, com 2 ou 3 critérios cardinais. O que é esse achado adicional? Uma descompensação em outro órgão, por exemplo, no coração. Né? E acentuada, presença dos 3 critérios. Mudança do padrão respiratório, aumento da produção do escarro e mudança da sua coloração. Isso realmente é exacerbação do DPOC. Isso tem que ser internado. Não é para ser medicado e mandado para casa com antibiótico. Por favor, interne esse paciente, trate ele no ambiente hospitalar. Porque ele pode ter uma complicação como essa aqui, qualquer uma dessas aqui, e falecer. Tá joia? Pessoal, acho que eu consegui terminar. Me perdoe também, ó, exagerei no tempo. Tá? Foi 1h23, tá? Então, era isso que eu tinha